irmãos, é um prazer entrar no seu lar nesse momento para juntos cultuarmos o nome do Senhor. Deus tem uma bênção para a tua vida nessa noite. Os irmãos não estão reunidos aqui, mas em espírito nós estamos juntos e vamos louvar o nome do Senhor. Eu quero orar junto com você nesse momento. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. E quero te pedir que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor estenda a tua mão poderosa e possa, Senhor, haver um ligamento entre nós, que possamos glorificar o teu nome, Senhor. Nós te amamos e não podemos viver sem o Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor leve a tua luz, a tua bênção a cada um que está nos assistindo nesse momento. Traz salvação, cura e libertação, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Te convido a você fazer neste momento da sua casa, do seu lar, aonde quer que você esteja, no quarto, na sala, a transformar esse ambiente que você está em um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, e ofereça a Ele aquele que é digno de toda honra, de toda glória, Senhor dos Exércitos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Cante. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto
porque Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos Te adorando. A Ti, Senhor, toda honra e glória. Você que está em sua casa, ofereça a Ele, diga: Senhor, a Ti toda honra e glória. Por mais que hoje esteja difícil, sabemos e nos alegramos que Deus irá suprir todas as necessidades da nossa vida. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Te convido, cante, aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Aleluia, Senhor. Quão profundas riquezas no saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis são os Teus caminhos. Quão insondáveis os Seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele toda glória. Pra sempre, todo sempre. Pra sempre, amém. Muito obrigado, Senhor. A Ti, Deus, toda honra e toda glória.
muito obrigado porque nós sentimos a Tua presença aqui. Se você na sua casa está sentindo a presença de Deus neste momento, clame a Ele, exalte a Ele. Não tenha vergonha porque você está em casa com seu esposo, com sua esposa, com sua família, com seus pais. Chame, clame, porque o Senhor Ele quer habitar hoje na sua casa. Eis que estou à porta e bato. Ele quer cear contigo nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso, inimigo fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
para você mesmo que Jesus te ama, porque Ele te ama. Ele é seu melhor amigo, Ele é o seu ajudador, Ele é o juiz, mas Ele também é o seu advogado. Ele te ama. Glória a Deus. Aleluia. Olá, queridos, graça e paz. É muito bom tê-lo conosco novamente. É muito bom poder cultuar ao Senhor contigo. E nesse período de louvor, eu creio que você já sentiu a presença de Deus. Eu creio que você já orou ao Senhor, você já falou com Deus. E Deus está presente aí na sua casa, no seu lar. Creia nisso, porque agora Deus quer trazer uma palavra para o teu coração. Deus quer falar diretamente do trono dele para o teu coração. Através da minha vida, através da minha voz, Ele quer falar contigo. Porque o objetivo do culto é adorar ao Senhor, é render graças, é render um culto a Deus. Mas quando nós rendemos um culto a Deus, a presença dele faz algo por nós que é maravilhoso. E o foco disso é a tua casa, é a tua vida. Eu somente sou um instrumento de Deus. Eu somente sou um vaso. Peço a minha oração ao Senhor é que Ele me use. Passe por mim para alcançar a tua vida. E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração nessa noite. E o título da mensagem dessa noite é o poder da fé. E talvez quando você tenha ouvido essa palavra fé, uma certa definição já veio à tua mente. Já veio uma concepção, já está arraigada dentro de você. Quando alguém fala contigo sobre fé, eu tenho certeza que você já tem um conceito formado sobre isso. Quer esse conceito tenha sido baseado na Bíblia, quer não seja baseado na Bíblia, você tem um conceito sobre a fé. E nessa noite eu quero quebrar contigo um pouco de preconceitos que algumas pessoas têm com relação à fé. Porque cientistas, estudiosos, hoje eles acreditam cada vez mais no poder da nossa mente. No poder que há nós refletirmos ou pensarmos de maneira correta sobre nós mesmos, sobre as situações que nos cercam, sobre o mundo, sobre os problemas e dificuldades. E nós entendemos que a fé, ela precisa fazer isso na nossa vida. Ela precisa mudar conceitos, mudar crenças, fazer com que nós acreditemos em coisas que normalmente não poderíamos acreditar. Porque muitas vezes nós temos crenças, temos pensamentos que nos limitam. Eu quero te levar a uma definição de fé que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, prova daquilo que não vemos. E durante muito tempo nós pensamos a fé só de uma maneira que ela não pode ser pensada, ela tem que ser vivida, mas a Bíblia fala que ela é uma certeza. E como certeza, eu preciso entender que ela não é um sentimento. A fé não é um sentimento, não é um sentimento do nada. Ela é algo que nós temos convicção, nós temos como verdade, baseado em algo que nós cremos. E nesse caso, eu quero te trazer baseado no que nós cremos, que é a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Esse texto de Hebreus, ele fala sobre uma certeza. E a certeza, para mim, é uma convicção consciente. Não é algo que a gente crê do nada. Não, mas é uma convicção consciente. A gente já pensou aquilo, a gente já refletiu sobre aquilo, a gente já estudou aquilo e a gente entende isso como verdade. Então eu quero te falar nessa noite sobre a fé, sobre mudança de pensamento, sobre ter um pensamento e ter uma atitude de fé. Como pastor, como empresário, como líder, eu muitas vezes vejo pessoas as quais eu preciso trabalhar com elas, o que elas
pensam e acreditam e enxergam sobre si mesmas, para que elas possam romper, para que elas possam avançar, para que elas possam conquistar coisas que muitas vezes eu enxergo que elas têm potencial para alcançar, mas elas mesmas não se veem dessa maneira. Elas se veem como incapazes, elas se veem como indignas, elas se veem como despreparadas, e isso às vezes é basicamente uma crença. E isso muitas vezes é basicamente uma crença que as limita, que as impede de avançar, as bloqueiam. Hoje a psicologia fala disso, hoje estudiosos, os coachings da vida, não tenho nada contra o coach, mas o coach muitas vezes ele vai tentar abrir os seus olhos para o que você pode, para o potencial que você tem. E a gente às vezes fica travado. A gente fica travado porque a gente cresceu às vezes num ambiente que nos fez acreditar que nós não somos capazes. Até com relação ao nosso país. Quantas vezes você já ouviu dizer que o Brasil é o país do futuro? E a gente acreditou tanto nisso que esse futuro nunca chega. O Brasil continua sendo sempre o país do futuro. A gente não acredita que o Brasil será ou pode ser uma grande potência na nossa geração. Por quê? Porque ele é o país do futuro. E às vezes a gente denigre ainda mais e a gente diz que o Brasil é um país de corrupto. O Brasil é um país assim ou assado. E essas crenças, elas entram na nossa mente e elas nos limitam, porque elas dizem para nós que nós não podemos ser os melhores, que nós não podemos ser grandiosos. E eu estou falando como nação, e você pode estar me dizendo, mas o que isso impacta, influencia na minha vida? Eu quero dizer para você que quantas vezes você se sentiu menor, porque alguém disse que você era menor. Porque alguém disse que você não era capaz. No meu caso, eu tenho 1,60 m. E isso é uma verdade. E isso é inegável, que eu diante de um homem de 2 metros sou praticamente um anão. Mas a minha capacidade de ser um grande homem, ela não é medida dessa forma. Ela está muito mais aqui dentro do que fora. Ela está muito mais aqui dentro do que no que os outros falam de mim. E eu quero te convidar ainda a refletir sobre o provérbio de número 23. Provérbio capítulo 23, verso 7, que diz assim: porque como imagina em sua mente, assim ele é. Na primeira parte desse verso. Esse verso ele está falando sobre alguém, no contexto, falando sobre alguém que é avarento. E ele diz, olha, não vá comer com alguém que é avarento, porque ele pode fingidamente dizer para você que está tudo bem, mas assim como ele pensa com a sua avareza, ele é pão duro, ele vai ficar incomodado se você der algum tipo de prejuízo. Se você comer demais a sua mesa, o avarento vai ficar incomodado. Mas esse texto ele é mais profundo, quando ele diz que assim como pensa ou imagina a sua alma, assim ele é. Isso somos nós. Nós pensamos de maneira limitada. Isso com toda certeza. Se nós pensamos de maneira limitada, vai limitar o nosso campo de ação. Vai limitar a nossa vitória. Isso é a Bíblia que está nos falando. A fé, muitas vezes, nos projeta para pensar, quando a gente pensa sobre a fé, muitas vezes a gente é tentado a projetar algo só externo. Esse é um fator também. Quando a gente pensa, eu quero ter uma atitude de fé, eu quero ter uma postura de fé,
Eu penso em quê? Eu penso em algo externo, uma conquista externa. Eu penso em conquistar algo que outras pessoas diriam que eu não conseguisse. Mas nesse dia, nesse momento, eu quero te trazer uma palavra sobre ter uma postura de fé aqui dentro. Porque a primeira coisa que precisa mudar para que você tenha atitudes de fé não é o externo, é aqui dentro. Primeiro você tem que refletir como é o modo que você se vê. De que maneira você se enxerga. Porque da maneira que você se imagina, assim você é. E isso é muito sério. Porque às vezes a gente fica batalhando para mudar o externo. Batalhando para mudar as nossas atitudes. Enquanto aqui dentro não mudou. Enquanto você imaginar que é difícil para você ler a Bíblia para você vai ser impossível. Enquanto você imaginar que para você é difícil demais separar um tempo para orar para você durante muito tempo vai ser impossível. Porque não está em Deus, está na fé dentro de você. Está no teu código, não sei se eu posso chamar assim, mas no teu código de crenças. No teu livro de crenças. Isso vai estar escrito que você acha difícil. Se você acha impossível ter uma família feliz e ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido, assim vai ser. Se você acha impossível vencer a pornografia e acha que é normal, porque assim é a carne, assim somos nós, você nunca vai conseguir. Primeira coisa que precisa mudar é aqui. Primeira coisa que você precisa transformar para que você avance e vença no externo é aqui. E nesse momento eu quero te trazer essa verdade. Às vezes a gente projeta fé só para fora, quando a gente deve projetar fé aqui para dentro. Primeiro eu preciso crer. Depois a minha crença vai ser externada. Sabe? São poucas as vezes em que a gente projeta a fé externamente. Porque não mudamos aqui. Mas quando mudarmos, a gente vai externar. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quais os limites que você tem? Será que hoje você tem a convicção de que você poderia estar fazendo ou até mesmo sendo alguém melhor, alguém maior do que você é, fazendo algo maior e melhor do que você faz? Qual o seu verdadeiro potencial? Eu quero te perguntar. Porque se você não conhece o teu verdadeiro potencial, como você vai buscar agir com toda a tua força? Se você não conhece o teu verdadeiro potencial, como você vai buscar alcançar o máximo que você pode? E eu não estou te falando nesse momento, porque muitas vezes a gente associa alcançar o máximo. O pastor está falando sobre dinheiro, sobre prosperidade. Não, eu estou te falando sobre felicidade. Eu estou te falando sobre satisfação. Eu estou te falando sobre reconhecimento. Eu estou te falando sobre bem-estar familiar. Eu estou te falando sobre ser usado por Deus. Estou te falando de sucesso ministerial. Eu estou te falando de sucesso profissional. E também estou te falando sobre prosperidade. Qual é o teu potencial? Onde é que você pode chegar? Você já se perguntou isso?
Porque eu gostaria que você se perguntasse. Eu gostaria que você, nesse momento, analisasse. Você está no teu máximo? Ou você está aquém do teu potencial? Sobre potencial, certa vez, Michelangelo, famoso escultor, ao ser indagado sobre como ele havia esculpido um dos seus anjos de uma pedra de mármore bruta, ele disse a seguinte frase: eu olhei para o anjo dentro do bloco de mármore, aí fui esculpi-lo e libertei o anjo. Ele enxergou que naquele pedaço bruto de mármore havia um anjo. Ele esculpiu a pedra, tirou o que não era o anjo e libertou o anjo que havia dentro da pedra de mármore. Sabe o que eu acho muito interessante? Sabe como isso impactou a minha vida quando eu li isso? Porque é assim que Deus está fazendo comigo. Porque é assim que Deus quer fazer contigo. Deus quer pegar essa pedra de mármore bruto aí. E aí dentro Deus já viu uma obra de arte. Aí dentro de você Deus já viu uma obra de arte como um anjo. Maravilhoso, lindo. Só que Ele precisa dilapidar você. Ele precisa tirar aquilo que não é o anjo, aquilo que não é a parte da obra de arte. E nessa noite eu quero te falar sobre o que Deus quer também tirar, que são pensamentos que nos limitam. Porque como fazer para alcançar ou para que nossa mente seja liberta de coisas que nos aprisionam, a ponto de a gente não ter e não receber e não viver o poder da fé bíblica, da fé que opera milagres. Primeira coisa é que através de uma renovação da nossa mente, as coisas precisam começar a mudar. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. E aqui ele está trazendo ao padrão de pensamento. Você vai entender no restante do texto. Porque ele diz, mas transformem-se. E não começando pela atitude, ele diz, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Primeiro mude a tua mente. Primeiro mude a tua maneira de pensar. E aí depois ele continua, para que sejam capazes de experimentar e aí viver. E aí ter atitudes. Sejam capazes de experimentar e comprovar quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você viver a vontade de Deus, você precisa permitir uma mudança de mente, uma metanoia. Talvez Deus queira fazer isso contigo. Eu acredito fielmente, e eu vou refazer uma frase que eu acabei de dizer. Talvez não. Deus quer fazer isso contigo. Deus quer mudar a tua forma de pensar. E eu quero citar 3 pontos como mudar isso. Primeiro, pare de dizer não de cara para as coisas. Porque tem gente, irmãos, que eles já estão tão acostumados a um pensamento negativo, um pensamento de que não são capazes, de que não podem, que tudo que você disser para eles, a primeira frase deles vai vir com a palavra não. Você disser, vamos correr. Não, mas eu não consigo. Não, mas é muito cedo. Ah, não, mas você corre muito tarde. Não, mas o sol está muito forte. Não, mas está chovendo. Pare de dizer
não, somente da nossa boca precisa sair mais do que um não. A gente precisa analisar, e principalmente quando as coisas vêm de Deus. Porque às vezes Deus nos faz propostas, seja através de uma mensagem, seja através de pessoas que nos cercam, que nos trazem algumas ideias e propostas, e a primeira coisa que a gente diz é não. Não, mas eu vou ver. Só que você já perdeu uma primeira oportunidade, porque quem ouve a palavra não, de cara, já bloqueia também contigo. Então eu quero que você se liberte de só dizer não. Tem coisas na vida que a gente precisa dizer não, é claro, mas só dizer não permitirá que você avance. Ouça mais e fale menos. Esse é um outro ponto para que a gente mude o nosso pensamento. A gente tem a péssima mania de quando alguém está falando alguma coisa conosco, e analise se isso não é verdade para você também. A gente ouviu a primeira frase, e na segunda frase que a pessoa está falando, a gente já parou de ouvir e a gente está pensando na maneira de responder aquela primeira frase que ela disse. Porque a gente está muito mais interessado em se expressar, em falar, em colocar para fora, do que em ouvir as pessoas. Do que ouvir Deus falar conosco. Do que ouvir o que Deus tem para nós. A gente tem muito pouca paciência para ouvir e muita disposição para falar. Ouça mais. Fale menos. Terceiro ponto, para que você renove a sua mente, leia a Bíblia. Irmãos, são milhares de bênçãos, promessas de Deus dentro da Bíblia. Eu estou apontando para o tablet porque a minha Bíblia está aqui dentro, num formato digital, e qualquer que seja o formato que te acompanha. É isso que você precisa se aprofundar. Porque eu tenho certeza que a Bíblia pode te corrigir, te dilapidando. Lembra da pedra de Michelangelo? Pode te dilapidar. Pode te dilapidar, mas vai te fazer uma obra-prima. A Bíblia, ela é um livro que vai nos dar e vai te dar força. E vai te fazer enxergar o teu potencial máximo. Sabe? Antes de eu te falar no segundo ponto, o primeiro deles foi que você precisa renovar a sua mente. Renovar a mente, eu quero te dizer que não é fácil. E eu entendo isso. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o povo de Israel, quando sai do Egito, ele tinha mente de escravo. E Deus levanta Moisés, um homem que tinha uma mente real, um homem que tinha uma mente nobre, de nobreza, para tentar trabalhar a mente desse povo. Um povo que tinha mentalidade de escravo. Então é muito difícil, se você foi criado num ambiente que sempre te colocou para baixo, que sempre te limitou, que sempre te disse que você não vai alcançar nada, você não vai a lugar algum. É muito difícil você renovar, eu sei disso. Nós, no Brasil, muitas vezes durante um bom período de tempo, estou falando de história, fomos, como é que eu vou dizer? Nós fomos tentados a imaginar que a riqueza era algo que demoníaca. E nós dizíamos que para nós servirmos a Deus, nós não poderíamos ter nenhum tipo de riqueza. Isso foi durante muito tempo pregado, inclusive.
Mas nós acreditamos que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, que é o pecado, e é a raiz de todos os males, é o amor e não tê-lo. Então, eu sei que é muito difícil, mas é o que a gente precisa batalhar. Por quê que eu estou te dizendo isso? Porque para você ter uma atitude de fé e deixar o poder da fé ser exercido de forma plena na sua vida, você precisa viver esse segundo ponto, que é pensar e sonhar grande. Mesmo que as circunstâncias digam não, crie dentro de você uma visão de fé, uma visão externa de fé e principalmente interna. Davi, pastor de ovelhas. Davi, um homem que Deus havia escolhido. Porém, ele era o menor dos seus irmãos. Ele era pequeno, fraco, fisicamente. Davi, ele tinha ido ao campo, não para a batalha, mas ele tinha ido ao campo porque o pai dele tinha pedido para ele ir ver como os irmãos estavam. E ele tinha ido com uma segunda tarefa de levar queijo para o capitão do exército. Segundo o pastor Jeremias Pereira, o pai de Davi devia ser mineiro, porque ele foi levar queijo para o capitão. Ao chegar lá, Davi sendo menor, dentro de si, ele não se enxergava dessa maneira. Golias, que afrontava o povo. Golias, que era o terror do povo de Israel, da nação de Deus, do exército inteiro. Não foi o pesadelo de Davi. Por quê? Davi havia sido ungido rei por Samuel já. Mas além de descer um óleo sobre a sua cabeça, Davi teve isso como verdade dentro do seu coração e da sua mente. Davi assumiu como verdade que ele seria um vitorioso. E enquanto o exército treme, Davi avança para derrotar Golias. Enquanto os seus irmãos que tinham mais condições, enquanto os seus irmãos que tinham mais forças, enquanto os seus irmãos que estavam armados tremiam, Davi sabia que podia mais. E com 5 pedras e uma funda, ele parte para cima de um guerreiro. E ele vence Golias. E ele derruba com uma pedrada. E ele mata Golias com a sua própria espada. Esse é Davi. Eu quero terminar essa mensagem nessa noite te fazendo refletir da importância que há na fé ou na renovação do teu pensamento. Você não pode ficar acreditando que você é pior. Você não pode ficar acreditando que você não é merecedor. Você não pode ficar acreditando que você é indigno. Nessa noite, Deus quer renovar o teu entendimento. Você é filho. Deus te escolheu. A Bíblia nos diz que Deus é quem nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos. Somos especiais. Você é. E nessa noite, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo inunde a tua casa e o teu pensamento. Porque nada vai sair se primeiro não mudar aqui. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento?
feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, o teu povo nos ouve, os teus filhos nos ouvem nessa noite, nesse instante. E eu quero te pedir, ó Deus amado, que nessa hora eles sejam cheios de fé. Eles sejam, ó Deus amado, tenham o seu interior, o seu entendimento, a sua mente transformada, para que eles possam alcançar, ó Deus amado, um máximo potencial no Senhor. Deus, eu sei que nós não podemos nada em nós mesmos, mas o Senhor é quem resolveu olhar para nós e achou graça e resolveu abençoar a nossa vida e muitas vezes nos usar de maneira poderosa, Senhor. E eu te peço, Deus, para o teu filho que nos ouve, que em nome de Jesus, pensamentos, Deus amado, pequenos, pensamentos limitadores, sejam quebrados, jogados por terra nesse instante. Que o teu filho saiba que tu tens o melhor para cada um deles. A tua palavra me diz que o Senhor tem sobre nós bons e altos pensamentos. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a mente do teu filho seja renovada pelo Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor, que nessa noite, nesse instante, o Espírito Santo esteja tocando nessas vidas e que eles sejam renovados, que a sua fé seja acrescentada, em nome de Jesus. Amém. Querido, guarde essa palavra no teu coração, porque isso pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Eu quero mais uma vez te abençoar. Estende assim a tua mão, que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo fique conosco agora e para todos sempre. E diga aí onde você está: amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.